Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Janderley Alisson e eu vou estar dando continuidade ao conteúdo de permutações. Então, a partir de agora a gente vai estar falando sobre o que? Permutações com elementos repetidos. Que são o que, professor? Pela definição a gente vai ter o seguinte: permutações com repetição são aquelas em que dos n elementos que constituem as sequências, pelo menos um par de elementos é repetido. Então, como é que a gente vai observar isso na prática? Um exemplo, é claro. Então, dadas as letras A, M, A e R, quais são as permutações possíveis? Para facilitar a visualização dessa situação em que há letras repetidas, vamos identificar uma das letras que está em repetição, que no caso é a letra A, usando uma cor diferente. Então a gente separou ali, a gente tem as 4 letras que foram nos dadas, A, M, A e R, e a gente fez a distinção da letra que está em repetição, que no caso é a letra A, e ela se encontra em uma cor diferente, que é o vermelho. Feito isso, com esse procedimento, a gente considera ali que os elementos eles passam a ser distintos. Então, o problema ele vai se reduzir ao caso anterior de permutações simples. Vocês viram anteriormente lá com o professor Carto. Então, desse modo, a gente vai ter o que? Uma permutação simples, P de 4, que é igual a 4 fatorial. Isso nos dará aí 24 anagramas. A gente observa aqui a lista dos 24 anagramas possíveis que podem aí ser combinados com essas 4 letras: A, M, A e R. Legal? Então, se a gente fosse lembrar que na verdade os dois As são idênticos, a gente vai notar que alguns anagramas os anagramas eles podem ser agrupados em pares, que na verdade são anagramas repetidos, e fica claro isso, né? Aqui no nosso primeiro caso, esse anagrama que foi formado, AAMR, é idêntico ao segundo, AAMR. A única distinção que há entre eles é a da letra A, que foi separada lá com uma cor diferente. E a gente observa que isso segue nas seguintes sequências de anagramas. Todos os pares que estão formados são idênticos, e a única distinção que há entre eles é a distinção da letra A com uma cor diferente. Então, quando a gente agrupa aí os anagramas de 2 a 2, fica visível que apenas metade dos anagramas é único. Então, a gente deve dividir essa quantidade encontrada por 2, e isso nos dará a quantidade de anagramas repetidos, né? Os anagramas únicos. E isso ocorre porque, ao diferenciar uma das letras A, a sequência AA e AA, a gente vai considerar ela aí como distintas. Com essa ideia, a gente parte para a ideia do que seria como calcular essas permutações que têm essa característica de repetição, e a gente vai querer pegar só a parte dos elementos que estão distintos. Então, por uma permutação com n elementos, dos quais R são iguais entre si, o número de permutações será um P de n em R é igual a n fatorial sobre R fatorial. Aí, no caso, se houver n elementos na permutação com grupos de R1, R2, R3 até o Rn, então o número de permutações distintas será o P de n em R igual a n fatorial sobre R1 fatorial, R2 fatorial, R3 fatorial e n fatorial. Então, esse R é o número de repetições que ocorrem no problema dado. Então, vamos considerar o seguinte exemplo. Vamos calcular o número de anagramas da palavra batata, número de anagramas distintos da palavra batata.
Então nós consideramos a quantidade de letras, que são 6, e observa o seguinte, a gente observa aqui a repetição de 3 letras A e 2 letras T. Então o número de permutações será dado por P de NR é igual a 6 fatorial sobre 3 fatorial, que é o número de repetições da letra A, multiplicado por 2 fatorial, que é o número de repetições da letra T. Nós vamos ali desmembrar esse 6 fatorial para fazer a simplificação. Então, no caso, ficaria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre o 3 fatorial, que é o que a gente vai utilizar como elemento para simplificar. E ali nós já fizemos, nós já desmembramos o 2 fatorial. Então, nós simplificamos 3 fatorial com 3 fatorial. A multiplicação 6 vezes 4 vezes 5 é igual a 120. A multiplicação 2 vezes 1 é igual a 2. Então, essa permutação aí nos dará o que? 120 sobre 2, que é igual a 60. Então, logo, o número de permutações que nós encontramos da palavra batata, permutações essas distintas, é de 60. Ok? Então isso é aí o conteúdo sobre permutações com elementos repetidos, um pouco da ideia de como trabalhar com essa ideia de quando há uma permutação e nela nós temos alguns elementos que se repetem. Ok? Muito obrigado pela atenção, espero que tenham todos compreendido o vídeo e nós vamos seguir aí preparando mais conteúdos, mais conteúdo sobre esse assunto. Beleza? Tchau, tchau.